pastora. Quero chamar aqui também para trazer a palavra de Deus o irmão Marciano Tribesse. Irmão Marciano, faz favor. Enquanto isso, queridos, o irmão Marciano vai trazer uma palavra a respeito daquilo que Deus colocou no coração dele. Mas eu queria pedir, se você não precisar ir embora muito cedo, porque depois da palavra de Deus, nós vamos discutir algumas ações a respeito do Omeblu e a respeito de Xanxerê, que a gente vai, de alguma forma, queremos ajudá-los naquela cidade, de várias formas. Então, se você puder ficar até o final e logo depois a gente vai falar sobre Xanxerê, é um pedido que eu faço a você, tá bom? Irmão anciano, tem toda a liberdade em nome de Jesus, amém? Amém. Graça e paz. Amém. É sempre um desafio, né? Trazer uma mensagem para uma turma como essa, né? Eu queria começar apresentando a minha família, que nem todos conhecem. Marilei, minha esposa, is the best wife of the world. Uau! Aí sim, né? O David, nosso filho, 17 aninhos, estudando Direito. Pode levantar a namorada junto. A gente foi fazer um culto lá no Bola de Neve, ministrar lá a palavra, o louvor, e ele foi tocar bateria. Mas o pastor Max tem uma filha. Pois é. O Jonathan, tá aí o Jonathan. Jonathan já é casado, a esposa não pôde vir. Está terminando o curso de psicologia esse ano. É uma bênção. Eu sou muito grato à família que papai me deu. Aleluia. Mas eu quero trazer uma palavra para vocês nessa manhã, para nós. Eu penso que é uma palavra que é a continuidade da última mensagem trazida pela pastora Lita. Eu chorei a mensagem toda. Penso que foi uma palavra vinda do coração do Pai. A vinha de Nabote, e Nabote não se vende. Eu tenho me preocupado muito, através desse trabalho da Cruz Azul, tenho podido participar de várias igrejas, de várias denominações, porque o trabalho da Cruz Azul é um trabalho interdenominacional. E nos permite entrar em várias igrejas. Isso tem sido uma bênção aqui na cidade de Blumenau. Nós temos grupos de apoio espalhados em várias igrejas, como o irmão aí está falando, igrejas que estão acolhendo aquelas pessoas que, devido a diversas situações, foram marginalizadas e precisam de um lugar para serem acolhidas. Como também um dia eu pude ser acolhido. O irmão aí que falava com vocês aqui é o meu papai da fé. E é uma pessoa, depois eu falo novamente um pouquinho sobre isso, mas é uma pessoa que o papai usou para me ensinar os primeiros passos e também os passos seguintes. E continua usando para me ensinar e é um exemplo de Deus para a minha vida. Mas essa caminhada por dentro das igrejas, eu tenho me preocupado com alguns fenômenos, com algumas situações, e é sobre isso que eu queria falar nessa manhã. Nós vivemos um momento histórico chamado pós-modernidade. A pós-modernidade, ela trouxe uma mudança em vários lugares, vários aspectos da nossa sociedade. Talvez eu cito algumas coisas para a gente conseguir se localizar, e eu sei que os irmãos conseguem, mas, por exemplo, o que foi a revolução da televisão dentro de uma casa? O que era uma família antes desse aparelho televisor e o que é a família depois desse aparelho televisor?
E esse tema que eu estou falando com vocês é um tema muito atual para mim, porque eu tenho trabalhado, eu terminei um mestrado ano passado, onde eu trabalhei com a influência da mídia, e principalmente a mídia televisiva, na vida das crianças e dos adolescentes. Pesquisa, por exemplo, nos Estados Unidos, uma pesquisa assustadora, mas uma criança era exposta a 52 milhões de anúncios de bebida alcoólica por ano. 52 milhões. Então, o que era a família antes da televisão, o que é a família depois da televisão? Só um detalhe dessa pós-modernidade. Mas dentro da pós-modernidade eu poderia citar, por exemplo, o que foi a revolução da pílula anticoncepcional. Eu não estou para dizer se isso é certo ou errado, não é isso. Mas o que isso revolucionou a sociedade, provocando ou dando para a mulher, por exemplo, uma autonomia que nunca ela teve antes. Autonomia para decidir se ela quer ou não quer ter filhos. Essa autonomia que permitiu a mulher ir para o mercado de trabalho. E essa revolução, isso provocou inúmeras situações. Volto a dizer, não estou aqui para avaliar certo ou errado, estou apenas observando que esses detalhes mudaram o jeito da família se comportar. E dentro dessa situação toda da pós-modernidade, também a igreja foi afetada, foi atingida. E em muitos lugares eu tenho percebido que se não tiver a tecnologia, se não tiver luz no palco, se não tiver saindo fumaça, então não tem Espírito Santo. Eu li um livro nesse mestrado, eu fiz um mestrado em teologia, e esse livro do Guy Debord, esse livro escrito na década de 60, onde o título do livro é A Sociedade do Espetáculo. Nós vivemos uma sociedade do espetáculo, tudo tem que ser espetaculoso. Se não for um espetáculo, então não tem sentido. Eu também não quero, de forma alguma, dizer aqui que nós não devemos acompanhar esse movimento que aí está. Mas eu queria que nós observássemos a palavra, que nós não nos vendêssemos. Amém. Aleluia. Como o Nabote não se vendeu. Isso custou caro. Mas que nós, como igreja, nós não nos vendemos. E a palavra que eu tenho para essa manhã é uma palavra de 2 Coríntios, capítulo 11, principalmente o versículo 3. O versículo 3 diz assim: mas temo, Paulo está falando com os coríntios. Quem é o povo de Corinto? Um povo bastante complicado, porque eles eram influenciados por várias doutrinas, por várias tradições religiosas. Era uma cidade portuária. E é uma dos livros que nós vamos ler, Paulo preocupado com aquele povo. Paulo falando na primeira carta, não adianta falar em línguas, não adianta fazer todo esse negócio se não tiver amor. Porque era uma região onde existiam vários fenômenos acontecendo, mas as pessoas estavam todas atrapalhadas dentro desse monte de doutrina. E para esse povo, Corinto, aqui em 2 Coríntios 11, Paulo diz assim: mas temo o quê? Que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos, e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Andar com Cristo
é muito simples. A mensagem de Cristo é muito simples. Mas, irmãos, eu tenho visto pouco. Eu tenho visto muito pouca mensagem de Cristo. Por onde eu ando, nas igrejas que eu caminho, eu vejo muita coisa sendo dita, muita coisa sendo falada, mas a mensagem simples de Cristo, aquela mensagem simples que acolhe as pessoas, que pega o pecador pelo braço e diz: vem cá, papai te ama. Papai te ama tanto que Ele deu seu filho para morrer por você. Você é importante. Você vale o preço do Filho de Deus no madeiro. Sabe essa mensagem? Simples. Eu tenho dito por aí que eu vou escrever um livro onde eu quero escrever sobre o óbvio. Porque parece que o óbvio não está mais tão óbvio assim. O pessoal tem conseguido complicar o que é fácil. É muito simples. O dia que papai falou comigo, eu estava numa reunião, num estudo bíblico, cheio de ancião. Velho, não é? E era assim, bem devagar a coisa, bem, não tinha violão. Esse negócio foi nós depois que levamos para dentro da igreja. Eu levei a bateria, por exemplo. Pensa no rolo que deu. Isso na Missão Evangélica União Cristã, lá na Itopava. O irmão que era o coordenador da igreja, bem conhecido meu, bem perto de mim, ele chegou um dia para mim e disse: o que vocês estão fazendo, tudo em alemão, ele estava falando, com essa Teufelsinstrument, eu vou traduzir, o que vocês estão fazendo com esse instrumento do diabo aqui em cima, né? Mas nessa igrejinha, o pessoal estava fazendo um estudo bíblico, eu estava eu e minha esposa, e de repente o irmão Alair estava anunciando a mensagem naquele dia, e no final da mensagem esses irmãos cantaram meio desafinado, um hino sem violão, sem nada dessa coisa, e cantava o hino que você deve conhecer: ó, bem segue eu andei, perdido vaguei. E aquele hino foi na cruz que a tremer percebi os meus pecados castigados em Jesus. E naquele hino, ouvindo aquela mensagem simples, bem tradicional, pensa no encontro tradicional, era aquele. Mas ali papai falou comigo e com a minha esposa de uma forma tão radical que nós começamos a chorar e soluçar, e os irmãos pararam de cantar para ver o que estava acontecendo. E eu disse para eles: não para de cantar, papai está falando. Aquela noite cheguei em casa, toquei fogo em tudo que eu tinha de revista pornográfica e queimei algumas coisas que hoje me arrependo, né? Como por exemplo os CDs, aqueles bolachão, né? CDs não, como era o nome? Vinil, aqueles LP do Raul Seixas, Pink Floyd. Toquei fogo em tudo. Hoje eu me arrependo, não precisava ter tocado fogo, né? Mas era importante aquele grito para dizer: acabou, não quero mais, eu quero começar uma nova história. E ali a gente começou uma nova história. Muito cedo, bem cedo eu comecei a beber. Eu nem lembro bem certo quantos anos eu tinha, mas era normal. Eu sou primo do Beto, né, do Roberto Triberto, do pastor Roberto. E era normal nas nossas famílias as festas
batizados, casamento, qualquer aniversário é arregado, a cachaça, cerveja. Então eu não lembro quantos anos eu tinha quando eu tomei meu primeiro porre. Mas foi bem cedo. Aos 14 anos eu me envolvi com maconha. Nunca escondi de ninguém e tenho dito isso para mostrar que papai é poderoso. Aleluia. Me envolvi com homossexualismo. E minha vida foi arrebentada. Fui esbofeteado. E aos 21 anos acontece esse momento muito simples, mas revolucionário. E eu tentei então ler a Bíblia. Só tinha um probleminha. Eu não sabia ler muito bem. Quase não sabia ler. Eu lia, mas quando eu ia ler desse jeito assim. Mas temo que... Quando chegava no final da frase, não sabia mais nada que eu tinha lido. Mas o irmão Laí me convidou para fazer um discipulado. Eu e minha esposa. E a gente foi 1 ano e meio fazer esse discipulado de forma muito simples. Nós como esposa e ele. Mas conversando e lendo a Bíblia e aprendendo. Eu tinha tentado ir para a escola, só que quando eu fui para a primeira série eu não passei. Rodei. Porque eu falava alemão e a professora português. Não entendia nada que a professora estava falando. Mas aí eu insisti e fui para a 2ª série. Adivinha? Rodei de novo. Alemãozinho lá da Itopava. Vindo para casa com um boletim com um carimbo vermelho dito assim, reprovado. E os meus coleguinhas falaram, o ET vai para a escola de novo, na mesma série e tal. Eu tentei ir para a escola, mas tempo desisti. O dia que eu desisti, cheguei em casa e disse para o meu pai, não vou mais para a escola, esse negócio não funciona. Papai olhou para mim, eu não culpo ele, mas ele olhou para mim, alemãozão, daquele tipo, olhou para mim e disse assim, eu acho melhor mesmo. Que não funciona para esse negócio chamado escola. Aí ponto, foi o golpe final, assim, arrebentou. Aí lá, estudando a Bíblia com o irmão aí, e papai falando com a gente, de forma muito simples, irmão. Forma muito simples, mas com amor. Um dia o irmão lá chegou para mim e disse assim, Marciano, tu devia voltar a estudar, tu é inteligente. Quando ele diz assim, tu é inteligente, eu pensei, esse homem está me tirando para logo, né? Mas ele insistiu e tal, e ele, o Mário também trabalhava no Serene na época, foi acompanhando esse negócio todo. Volta para a escola. Então. Aí eu fui fazer um teste de 1ª a 4ª série, no SEJA. Teste de 1ª a 4ª série. Tinha uma senhora de 73 anos, fazendo o mesmo teste. Eu olhei para a velha e disse, essa velha vai ouvir. A velha foi. E fui fazer o tal do teste. E passei. E aí eu comecei a estudar, fazer o ensino fundamental, ensino médio, que não seja, aqui nessa ruazinha do outro lado ali. E junto com esse estudo eu ia a São Bento fazer um curso de teologia, curso breve de teologia. Papai foi falando e foi trabalhando. E aí depois fomos morar no Paraná, fiz uma faculdade lá de pedagogia. Eu queria aprender a ensinar a galera. E depois disso a gente foi fazer uma especialização lá em Curitiba. Dependência química, no antigo SBIM. Habit. Chegou a estudar lá. Depois disso eu fui inventar de fazer um mestrado lá no Rio Grande do Sul. E agora a gente está se preparando para um doutorado. Mas o que eu queria deixar muito evidente aqui,
foi na simplicidade. Na simplicidade que há em Cristo. Muito simples. Essa mensagem da Palavra de Deus transforma radicalmente a vida de pessoas. Como transformou a minha, como transformou a vida de vocês, como transformou o Fábio, que falou aqui na frente, que também foi residente do Serene, que hoje trabalhamos junto aqui, e que a gente tem visto tanta gente sendo transformada. Nós estamos com os meninos aí que tomaram café com vocês, estavam lá fora. São os meninos que a gente está orando por eles, investindo por eles. São meninos que foram selecionados pela escola, pela rede municipal, para a gente trabalhar com eles. São meninos que vêm de situações familiares muito difíceis. Mas nós sabemos que na simplicidade do acolhimento, do atendimento, da conversa com eles, papai vai falar com eles. Para nós encerrar essa mensagem simples e rápida, eu queria ainda lembrar vocês de um texto que vocês conhecem muito, com certeza, onde Jesus chega a Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Mas esse texto, se nós lermos ele no original, no grego, lá nós vamos ler assim: Pedro, tu me ágapes? Tu me amas com amor ágape? E sabe qual é a resposta? Claro que sabe. A resposta de Pedro para Jesus: Senhor, tu sabes que eu te filhos. Tu sabes que eu não consigo te amar com amor ágape. Que amor ágape? Aquele amor incondicional que não quer nada em troca. E o Pedro é sincero e diz para ele: Senhor, tu sabes que eu te filhos, eu te amo com amor filhos, com aquele amor que quer alguma coisa em troca. E sabe o que Jesus faz? Chega para Pedro novamente e diz: Pedro, tu me ágapes? Que situação! E Pedro novamente responde a Jesus: Senhor, tu sabes que eu te filhos. E Jesus pergunta pela terceira vez para Pedro. Só que dessa vez ele pergunta: Pedro, tu me filhos? Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Nós não precisamos, irmãos, amar de forma que nós não conseguimos. Porque o amor ágape é um amor que vem de Deus e é dado para nós em algumas ocasiões. É dom de Deus. Mas se nós conseguirmos amar as pessoas com amor filhos, com aquele amor que quer alguma coisa em troca, não tem problema. Mesmo esse amor, papai o abençoe e usa você para amar dessa forma humana, mas dessa forma humana conquistar pessoas para o reino. Que a igreja de Blumenau possa acordar e continuar acordando e ser mexida pelo Pai para amar de forma simples, mas amar direcionado pelo Pai. Amém. E daí? Você já amou alguém hoje? Glória a Deus. Que bom. Obrigado, Marciano. Deus te usou assim simples. Bom que você quebrou aqueles LP, viu? Agradeço a Deus. É isso aí. Irretocável, né? A palavra de Deus é essa. Queridos, vamos orar. E eu quero chamar também para dar alguns recados. Teve uma ocasião que eu
ministrei uma palavra para pastores, e a gente, quando ministra a palavra para pastores, às vezes acaba esquecendo algumas coisas de falar, e quando a gente entrega o microfone, a gente lembra. E ele fala aqui. Mas daí alguém vem dar um aviso depois, e o cara vai retocando aquilo que tu falou. E às vezes isso irrita um pouco, né? Então, assim, eu vou chamar vários irmãos aqui para dar alguns avisos, mas não vamos retocar, né? Estava tão boa a criação.